junto comigo? Vamos declarar o quanto que Ele é fiel. Aleluia! Tem dias que tudo dá errado e que ouvimos notícias más, mas eu creio sim que a última palavra vem de Deus. Não devemos nos preocupar com coisa alguma. Deixe Ele trabalhar. O que me resta assim é o prazer de te adorar. Mas é nesse momento que Ele se revela a mim, mostrando quem eu sou e revelando quem Ele é. Ele é fiel a mim. Vamos declarar? Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Não tardará e não mentirás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Não mudará e para todos sempre fiel, Senhor. Tem dias que tudo dá errado e que ouvimos notícias más, mas eu creio sim. O que? Sempre, sempre. Não devemos nos preocupar com coisa alguma. Deixe Ele trabalhar. O que me resta assim é o prazer de te adorar. Aleluia. Mas é nesse momento que Ele se revela a mim, mostrando quem eu sou e revelando quem Ele é. Ele é fiel a mim. Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Não tardará e não mentirás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Não mudará e para todos sempre fiel, Senhor. E para todos sempre fiel, Senhor. E para todos sempre fiel, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel o tempo todo Deus é bom. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, né? Deus colocou uma palavra no meu coração que fica no livro de Isaías 65, que diz assim: o Senhor Deus disse: eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. Há um povo que não orou a mim. Eu disse: estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões, comem carne de porco e enchem os seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-los.
Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com esses sacrifícios. Por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. Aí aqui no 8 aqui, né? Eu tô lendo Isaías 65, do 1 até o 8. Né? Mas o Senhor diz, quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Amém. Essa daqui é a palavra que Deus colocou no meu coração, mas Isaías 65, do 1 até o 8, né? Desde cedo eu estava lendo algumas coisas e veio, né, essa palavra, né, no meu coração, né? Aqui Deus está falando algumas coisas, né? Aqui até o título fala, né, que Deus castigará o povo rebelde, né? Quando se trata de rebeldia, é quando Deus, quando ele fala, né, ele está sempre, né, avisando ao povo, né, para que o povo venha realmente assim a se arrepender, venha realmente viver uma vida que realmente agrada a ele, né? E quando Deus ele fala algo e as pessoas elas não se arrependem, né? Deus ele realmente ele deixa de falar e vai realmente fazer o que ele tem que fazer, né? Deus ele é um Deus, ele é um Deus, né, longânimo, né? Mas ele também, né, é um Deus que ele cumpre, né, com as suas promessas, sejam elas boas ou elas ruins aos nossos olhos, né? Deus ele é um Deus de amor, mas ele é também fogo, também é consumidor. Deus ele é um Deus, né, que perdoa, né, bem afinal. Deus ele deu, né, bem, o seu único filho para poder morrer na cruz em nosso lugar, né, mas ao terceiro dia ele, né, ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para poder nos perdoar de todos os nossos pecados, né? E nisso nós alcançamos a graça ela é favor imerecido, né? Nós não merecemos, mas ele assim nos dá, né? A graça ela é um presente de Deus, né? Mas quando é que nós alcançamos a graça? Quando nós realmente quando nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, quando nós realmente nos voltamos para Cristo, né? E aqui a palavra de Deus está falando aqui, né? Que mas eles não pediram a minha ajuda, né? Aí estava aqui, né? Que Deus ele está sempre pronto, né? Né? Para poder, né, ele ser achado, né? Deus ele está sempre pronto para poder, né? Ele tem que atender, né, bem o seu povo, né? Mas só que ele tem visto, né, que o seu povo ele não está disposto, né, a estar tendo consigo um relacionamento realmente com ele, né? O povo está mais disposto em estar vivendo uma vida, né, de rebeldia, uma vida que realmente Deus ele não está chamando para poder viver. Deus está chamando num tempo de arrependimento, né? Jesus está voltando, né? Bem, os sinais estão aí de que Jesus está voltando. E Deus está chamando o povo para poder realmente o povo, né, ele se arrepender, né? E aqui tá essa parte aqui que fala, né, bem, o Senhor Deus disse, né, que eu estava pronto para ter que atender assim, né, mas o meu povo, né? Mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram, né? Um povo que não orou a mim, eu disse, estou aqui, né? Aí aqui fala aqui, né, que ele estava de braços abertos, né, durante todo, no caso assim, o dia todo, né? Pronto para poder estar recebendo um povo rebelde, né? Um povo que anda no caminho mau, seguindo sempre os seus próprios caprichos, né? E aí tá aqui falando aqui, né, que gente que vive provocando abertamente, né, que vive me provocando abertamente. Eles oferecem sacrifício, né, mas em jardins sagrados, queimam incenso sobre altares pagãos, né? Eles vão, né, nos cemitérios, né, para consultar os mortos, passam as noites, mas em lugares desertos, para receber visões, comem carne de porco, enchem seus pratos, né, de comida impura, né?
Depois diz aos outros, né? Parem, não, parem, né? Que não, tá aqui, parem para não tocarem neles, né? Porque eles se acham mais santos do que os outros, né? Então, muitas das vezes, existem pessoas, né? Que muitas das vezes, né? Vivem uma vida, né? Que vive uma vida, né, que não agrada a Deus, né? Muitas das vezes, pessoas que dizem que servem bem ao Senhor, mas muitas das vezes estão servindo a deuses pagãos, né? Pessoas que não servem, que dizem que servem a Deus, mas estão servindo com a outros deuses, né? E a Bíblia mesmo fala que quando nós servimos realmente, né, quando nós servimos, né, sem ser, quando nós colocamos qualquer coisa, Senhor, no lugar de Deus, né, nós estamos nos prostituindo, né, porque Deus ele tem que ser único realmente em nossas vidas, né. Então, existem muitas pessoas que realmente dizem que servem a Deus, mas muitas das vezes estão servindo a Deus estranho, fazendo, né, né, pessoas que se dizem cultuar a Deus, mas estão fazendo, mas também estão oferecendo culto também a deuses estranhos, né? Fazendo trabalho de macumbaria, fazendo trabalho, né, de feitiçaria, né, de bruxarias, igual tá falando aqui, né? Pessoas que vão, né, nos cemitérios, consultam os mortos, né? Andam mais em lugares desertos, né? Enche o prato, né, de comidas impuras, né? Comidas oferecidas, né, a outros deuses, né? E aqui mais um pouco, e aí pessoas que agem dessa forma, mas muitas das vezes só querem olhar somente para os pecados dos outros e muitas das vezes esquece que realmente estão agindo de uma forma que Deus não está nesse agradando, né? E aí aqui tá aqui, ó. Aí tem uma outra parte que fala assim, né? Que essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga, né? E aí tá aqui, né? Tudo que eles fazem está escrito aqui no meu livro. E eu não descansarei até castigar. Então quer dizer, né? Aí tá aqui, ó. Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Então quer dizer, as pessoas elas acham que aquilo que elas estão fazendo, que Deus não está vendo, que tem muita gente que acha assim, porque tem muita gente que acha, né, que a justiça de Deus tem que ser na hora que elas acham que tem que ser, né? Mas Deus ele é um Deus longânimo. Deus ele é um Deus longânimo, né? A pregação do evangelho nunca foi tão tremenda como realmente né, ela realmente já está sendo, né, nos dias de hoje, né? Assim, né, nos dias atuais, né? E realmente quando chegasse no tempo mesmo, né, de Jesus estar voltando, realmente a pregação iria realmente, né, se aumentar por conta mesmo da própria violência em si, né? E aí aqui está falando, né, que Deus ele vai estar castigando as pessoas que estão agindo da forma que realmente estão agindo, né? E Deus ele quando fala na sua palavra, né, o homem ele pode prometer e pode não cumprir, mas Deus ele é um Deus que cumpre com aquilo que ele fala na sua palavra, né? E aí aqui estou falando aqui, aí tem uma parte que fala aqui, né? Que eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados também dos seus antepassados, né? Eles queimam incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofenderam com esse sacrifício. Quer dizer, quando nós servimos, né, fazemos sacrifício, né, para deuses estranhos, nós estamos ofendendo a Cristo, né? Aí aqui está aqui, por isso farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um, né? Aí aqui, né, bem o Senhor falou, né? Aí aqui está aqui, né, no 8, né, bem o Senhor diz, quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz, não vamos destruí-la, pois o vinho que fizemos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Então, quer dizer, mais uma vez, né, eu falo, Deus, ele, né, vai trazer juízo, ele vai fazer justiça, né? Então, realmente é necessário que nós venhamos
a realmente a nos arrependermos, a estar olhando para dentro de nós, né? E realmente vermos se realmente estamos vivendo de acordo com aquilo que agrada a Deus, né? Porque se nós não estivermos vivendo de acordo com aquilo que realmente agrada a Deus, Deus ele vai, a graça realmente ainda não vai nos alcançar. Estamos no tempo da graça, mas a graça ela é um favor também merecido. E quando nós temos esse benefício, quando nós nos arrependemos, né, dos nossos pecados, quando nós abandonamos as práticas, quando fala prática, as pessoas falam tanto de pecado, né? Vários tipos de pecado, né? Pessoal que mata, que rouba, né, que adultera, que vive na prostituição, né, que se droga, né, que é preso, né, que aborta, enfim. Mas pecado é quando nós não obedecemos a voz de Deus, quando nós não obedecemos a ordem do Senhor. Então estamos pecando, né? Estamos pecando, né? E Deus ele conhece as mentes, conhece o conselho dos corações, ele sonda, né? E Deus ele vê as coisas ocultas, né, e as coisas escondidas, né? Deus vê tudo que está por trás, né, de todas as ações de muitas pessoas, né? Então Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento. Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento. Não consiste um arrependimento com medo de nós irmos, né, para o inferno, mas um tempo de arrependimento, porque primeiramente, né, por amor a Cristo, né, e segundo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E olha, eu não estou falando de mim mesmo, estou falando da palavra de Deus, é Bíblia, é palavra do Senhor, né? Então, se a palavra de Deus está dizendo que Ele vai castigar, se a palavra de Deus está dizendo que Ele realmente está irado, se a palavra do Senhor realmente Deus está dizendo que, igual essa outra parte aqui, né? Né, que por amor dos meus servos eu não destruirei todo o meu povo, é porque Ele vai destruir. Ele vai destruir. Então, aquele que não se arrepender, né? Aquele que não se arrepender, aquele que continuar fazendo coisas que realmente, né, que não agradam a Deus, né? Fazendo afrontas, né? Contra os servos do Senhor, contra concílios escolhidos de Deus, né? Pessoas que estão realmente levando outras, né? Para poder realmente agirem de forma realmente que desagrada a Deus, né? Pessoas que estão vivendo num tempo né, de práticas, né? De práticas assim, a segunda carne, né? Realmente Deus ele não vai deixar realmente impune, tá? Deus ele realmente ele vela pela sua palavra, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, todos aqueles que estão praticando as obras da carne, né? Que realmente são, né? Eu até vou, para finalizar aqui a pregação, eu vou estar lendo um pouco sobre as obras da carne, né? Que fica em Gálatas 6. Cadê? Cadê aqui? Gálatas 5 que diz aqui, ó, Gálatas 5, 19, fala aqui, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, elas são a imoralidade sexual, a impureza, tem as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com estas. Repito o que já disse. Os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Enquanto essas coisas não existe lei. E as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos desta natureza. Então, quer dizer, Deus ele está mais preocupado de nós o quê?
de nós crucificarmos a nossa natureza humana, né? Foi na segunda-feira, se eu não me engano, né? Eu fiz a pregação com respeito a Paulo, né? Que fala, né, que o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, né, já fiz, né? Aquela luta, aquela luta interior, né, contra a carne, né, e o espírito, né? Aí, então, quer dizer, Deus está mais preocupado de nós o que? De nós crucificarmos a nossa carne, de nós renunciarmos, né? Todas essas ações, né, que não agradam ao Senhor. E aqui está aqui. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Então, quer dizer, coisas que Deus não se agrada, né? Às vezes as pessoas elas julgam tanto os outros e muitas das vezes as pessoas estão agindo piores e muitas das vezes, além de agirem piores, né, estão realmente fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Coisas que não agradam ao Senhor. Então, Deus está nos chamando num tempo de arrependimento, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ele falaria, entendeu? Ele não cumpriria, né? Diria, entendeu? Ele não confirmaria, né? Então, fiquem com essa palavra, né? Deus está nos chamando num tempo de arrependimento, né? Deus por amor, né, dos seus servos, né? Igual aqui aqui a Bíblia fala, né? Por amor dos seus servos, deixa eu até voltar aqui para poder finalizar com essa palavra, Isaías 65, 8, né? Por amor dos seus, aqui ó, assim também, né? Por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo, né? Então, Deus ele não vai, ele realmente não vai destruir todo, né, o seu povo, mas se ele está falando isso, né, é porque, né, vai ter destruição, né? E aí salva-se quem puder, né? Mas e como é que vamos ser salvos, né? Quando nós entregamos as nossas vidas, né, nas mãos, né, do Senhor. Quando nós nos arrependemos, né, dos nossos pecados, pedimos perdão, Deus ele é justo e fiel para poder jogar os nossos pecados no mar, do esquecimento e dele não se lembrar mais. Tá bom? Então, fiquem com essa palavra e desejo que Deus venha abençoar a vida de vocês, tá? E fiquem na paz.